Mason Aldridge, um magnata da tecnologia de 38 anos, vivia uma vida que a maioria só poderia sonhar. Como CEO da Axiom Innovations, uma empresa líder em IA e robótica, Mason havia construído um império do zero. Seu nome era sinônimo de tecnologia de ponta e inovação, garantindo-lhe um lugar nas capas de inúmeras revistas de negócios. Apesar do sucesso, Mason permanecia um mistério para o público. Ele raramente comparecia a eventos sociais, concentrando-se quase inteiramente em seu trabalho. Seu luxuoso apartamento duplex no coração de Nova York era um testemunho de sua riqueza, mas também uma fortaleza de solidão. A ascensão de Mason ao sucesso foi tudo menos fácil. Crescendo em uma família pobre, com 2 irmãs e um irmão mais novo, ele sempre sonhou com uma vida melhor. Sua paixão pela tecnologia era evidente desde cedo. Aos 14 anos começou a construir robôs simples a partir de peças encontradas em ferros velhos locais. Sua fascinação pela tecnologia só se intensificou, levando-o a conquistar uma bolsa de estudos para estudar ciência da computação no MIT. No MIT, o brilho de Mason se destacou. Ele não era apenas um estudante, era um visionário. Seus projetos frequentemente deixavam seus professores admirados, e não demorou muito para que empresas de tecnologia começassem a notar seu talento. No entanto, foi um desgosto amoroso durante os anos universitários que realmente alimentou sua determinação pelo sucesso. Uma mulher que ele amava profundamente o deixou por alguém mais rico, fazendo Mason jurar nunca permitir que ninguém mais ditasse seu valor. Após a formatura, Mason ingressou em uma empresa de tecnologia líder, onde rapidamente subiu na hierarquia. Mas o espírito empreendedor dentro dele o impulsionou a deixar a empresa e iniciar seu próprio empreendimento. Assim nasceu a Axiom Innovations, em uma pequena garagem, muito parecido com os gigantes da tecnologia do passado. A ética de trabalho incansável e as ideias inovadoras de Mason impulsionaram a empresa a novos patamares, transformando-a em uma potência da indústria tecnológica. Apesar de suas conquistas profissionais, a vida pessoal de Mason permanecia desprovida de calor humano. Ele vivia sozinho, tendo apenas Maria, sua fiel governanta, como companhia. Maria estava com ele desde os primeiros dias da Axiom Innovations, cuidando da cozinha, da limpeza e das necessidades diárias de Mason, mas nunca podia preencher o vazio em seu coração. Mason encontrava consolo nos livros, especialmente na ficção científica e na literatura clássica. Todas as noites, ele se sentava junto à grande janela de seu apartamento, perdido no mundo de suas histórias favoritas. Seu estilo de vida recluso o mantinha distante dos holofotes sociais, tornando-o um enigma para a mídia e para o público. Ele raramente concedia entrevistas e, quando o fazia, falava apenas sobre seu trabalho. Essa aura de mistério apenas aumentava seu charme, fazendo dele um dos solteiros mais desejáveis da cidade. No entanto, Mason tinha pouco interesse em relacionamentos. A dor de seu desgosto passado ainda persistia, e ele se mostrava cauteloso em deixar alguém se aproximar demais. A empresa de Mason, Axiom Innovations, era um farol de avanço tecnológico no coração movimentado de Nova York. A firma se especializava em inteligência artificial e robótica, liderando o desenvolvimento de tecnologias de próxima geração, desde assistentes pessoais automatizados até robôs industriais avançados. As inovações da Axiom estavam transformando indústrias e a vida cotidiana. O rápido crescimento da empresa era um testemunho da visão e liderança de Mason. Ele tinha uma habilidade incomum de antecipar as necessidades do mercado e criar soluções pioneiras, mantendo a Axiom à frente de seus concorrentes. A sede da empresa, um arranha-céu elegante com paredes de vidro e instalações de última geração, refletia a ambição e o compromisso de Mason com a excelência. No interior,
A atmosfera era uma mistura de foco intenso e energia criativa, conduzida por uma equipe que compartilhava a paixão de Mason pela inovação. Apesar do sucesso profissional, a vida pessoal de Mason era completamente diferente. Seu apartamento, embora luxuoso, frequentemente parecia vazio. O amplo espaço, repleto de arte moderna e os gadgets mais recentes, carecia do calor da conexão humana. A rotina de Mason era invariável: acordar cedo, ir para o escritório, trabalhar até tarde da noite e depois voltar para seu apartamento. Seu único momento de descanso era o tempo dedicado à leitura. Sua coleção de livros variava da literatura clássica aos romances de ficção científica mais recentes, oferecendo-lhe uma fuga temporária das pressões de seu mundo. Maria, sua governanta, era uma presença constante em sua vida, uma figura gentil e maternal. Ela estava com Mason desde os primeiros dias da Axiom Innovations. Maria era mais do que apenas uma funcionária, era uma confidente e uma apoiadora silenciosa que garantia que a vida doméstica de Mason funcionasse perfeitamente. As refeições preparadas por Maria eram sempre impecáveis e seus cuidados com o apartamento mantinham-no imaculado. Apesar disso, Maria sabia que não deveria se intrometer nos assuntos pessoais de Mason. Ela respeitava sua necessidade de solidão e compreendia a dor silenciosa que ele carregava do passado. As interações sociais de Mason eram limitadas a reuniões de negócios e aparições públicas ocasionais em nome da Axiom. Ele considerava eventos de networking tediosos e frequentemente os ignorava, preferindo se concentrar em seu trabalho. Esse reclusismo apenas aumentava seu misticismo, tornando-o uma figura enigmática no mundo da tecnologia. Suas memórias da faculdade eram agridoce. A dor que sentiu com seu primeiro amor, Emily, foi uma força motriz por trás de sua busca incansável pelo sucesso. Emily havia sido tudo para ele: seu primeiro amor, sua musa e seu sonho. Mas a partida dela por um homem mais rico havia despedaçado Mason. Ele canalizou sua dor para o trabalho, usando-a como combustível para construir um império que o tornasse invulnerável a feridas emocionais semelhantes no futuro. O compromisso de Mason com sua empresa deixava pouco espaço para relacionamentos pessoais. Ele acreditava que amor e negócios eram incompatíveis e não estava disposto a arriscar seu sucesso conquistado arduamente em nome de companhia. No entanto, à medida que a Axiom Innovations crescia, aumentavam também as demandas de sua posição. Mason começou a perceber que seu estilo de vida solitário poderia ser um obstáculo, especialmente ao lidar com investidores e parceiros que valorizavam conexões pessoais. Essa percepção se tornou concreta quando Eduardo Mendoza, um investidor importante da Espanha, demonstrou interesse em colaborar com a Axiom Innovations. Eduardo, um homem tradicional e familiar, valorizava profundamente os relacionamentos. Ele convidou Mason para um jantar de negócios, deixando claro que esperava que Mason levasse um acompanhante significativo. Esse pedido colocou Mason em um dilema. Ele não tinha ninguém significativo, nem tempo ou disposição para iniciar um relacionamento. Esse desafio inesperado o forçou a confrontar o vazio em sua vida pessoal. O jantar com Eduardo Mendoza era crucial para o futuro da Axiom, e Mason sabia que não podia comparecer sozinho. Pela primeira vez, sentiu a necessidade de companhia, não apenas como uma exigência de negócios, mas como um desejo pessoal. Essa percepção marcou o início de uma mudança significativa na vida de Mason, levando-o por um caminho inesperado. O convite de Eduardo Mendoza havia sido uma surpresa. Eduardo era uma figura proeminente na indústria de tecnologia europeia, conhecido por sua perspicácia nos negócios e sua preferência por trabalhar com empresas que compartilhassem seus valores. O interesse dele na Axiom Innovations representava uma oportunidade significativa para Mason e sua empresa. No entanto, a exigência de que Mason levasse um acompanhante para o jantar foi um obstáculo inesperado.
Mason recebeu o convite numa noite, enquanto estava em seu apartamento lendo um livro sobre computação quântica. Sua assistente, CLA, ligou para informá-lo sobre os termos de Eduardo. Sr. Aldridge, acabei de receber uma ligação do escritório de Eduardo Mendoza. Ele está muito interessado em discutir uma possível colaboração com a Axiom Innovations. No entanto, ele tem um pedido um tanto incomum para o jantar, disse CLA, com a voz ligeiramente hesitante. Que tipo de pedido? Mason perguntou, colocando o livro de lado e inclinando-se na cadeira. Ele espera que o senhor leve um acompanhante. Aparentemente, é tradição dele que esses jantares de negócios também sejam eventos sociais, e ele valoriza conhecer o lado pessoal de seus potenciais parceiros. Mason suspirou, esfregando as têmporas. Um acompanhante, CLA. Você sabe que não tenho tempo para relacionamentos. Minha vida é meu trabalho. Entendo, Sr. Aldridge, mas este jantar é importante. O investimento de Eduardo poderia levar a Axiom a novos patamares. Talvez o senhor pudesse encontrar alguém adequado apenas para essa ocasião, sugeriu CLA. Mason considerou a sugestão de CLA. A ideia de contratar alguém para interpretar o papel de sua namorada parecia absurda, mas ele não podia negar a importância do jantar. O apoio de Eduardo poderia abrir portas para os mercados europeus e trazer investimentos substanciais. Tudo bem, CLA. Veja o que consegue fazer. Encontre alguém adequado, disse Mason. Ela precisa ser apresentável, bem educada e capaz de se comportar em um ambiente de negócios de alto nível. O alívio de CLA era palpável ao telefone. Vou começar imediatamente, Sr. Aldridge. Compilarei uma lista de possíveis candidatas e organizarei encontros para que o senhor decida. No dia seguinte, CLA apresentou a Mason uma lista de candidatas. Cada uma havia sido cuidadosamente avaliada quanto à postura, inteligência e capacidade de lidar com situações sociais. No entanto, à medida que Mason conhecia cada candidata, Mason percebeu que algo faltava. Uma candidata estava nervosa demais, outra era muito distante, e uma terceira parecia ansiosa demais. Nenhuma delas parecia se encaixar na imagem de uma parceira genuína que pudesse impressionar Eduardo Mendoza. Frustrado e sem muitas opções, Mason decidiu fazer uma pausa e clarear a mente. Ele saiu do escritório e foi até uma cafeteria próxima, um lugar que frequentava para escapar das pressões do trabalho. Enquanto tomava seu café, percebeu uma jovem atendendo os clientes com um sorriso radiante e uma postura graciosa. A etiqueta de seu nome dizia Ava Harper. Ava chamou imediatamente a atenção de Mason. Ela era deslumbrante, com longos cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e olhos azuis que brilhavam com inteligência e calor. Movia-se com confiança, apesar do ambiente movimentado e, às vezes, caótico da cafeteria. Mason observou enquanto ela lidava com clientes difíceis com paciência e charme, mantendo sempre o sorriso no rosto. Intrigado, Mason decidiu se aproximar. Ele esperou até que ela tivesse um momento de pausa antes de falar. Com licença, senhorita Harper. Começou, tentando soar casual, apesar da natureza incomum de seu pedido. Eva se virou para ele com um sorriso amigável. Sim? Como posso ajudá-lo? Meu nome é Mason Aldridge. Apresentou-se, notando um leve sinal de reconhecimento nos olhos dela. Tenho uma proposta um tanto incomum para você. Ava ergueu uma sobrancelha, curiosa, mas cautelosa. Diga. Mason respirou fundo. Tenho um jantar de negócios muito importante em breve, e preciso levar um acompanhante. Eu não tenho um. Gostaria de contratá-la para me acompanhar como minha acompanhante na ocasião. Você seria generosamente remunerada, é claro. Ava olhou para ele surpresa. Você quer me contratar para fingir ser sua namorada? Sim, Mason confirmou. Eu sei que é um pedido estranho,
Mas vi como você se comporta. Você é confiante, articulada e parece ser alguém capaz de se adaptar a qualquer situação. Por favor, considere. Ava olhou para Mason, com a mente a mil. A proposta era realmente incomum, mas a possibilidade de ganhar dinheiro extra era tentadora. Ela tinha contas para pagar e um irmão mais novo para sustentar. Após um momento de reflexão, ela assentiu. Tudo bem, Sr. Aldridge. Eu aceito, mas tenho algumas condições minhas. Claro, Mason concordou. E que você precisar. Ava sorriu, decidida. Então acho que temos um acordo. Com o consentimento de Ava, Mason sentiu um alívio tomar conta. O primeiro obstáculo havia sido superado, e agora poderiam começar a se preparar para o jantar com Eduardo Mendoza. Com Ava Harper concordando em acompanhá-lo, Mason sentiu um senso cauteloso de otimismo. Os dias seguintes foram uma correria de preparativos. Mason queria garantir que Ava estivesse pronta para enfrentar o ambiente de alto risco do jantar. No dia seguinte ao primeiro encontro, Mason organizou uma visita de Ava ao seu escritório. Ele queria instruí-la sobre o que esperar e verificar se ela tinha dúvidas ou preocupações. Quando Ava chegou, estava vestida com um traje profissional simples, cabelo bem preso, aparentando ao mesmo tempo nervosismo e determinação. Obrigado por vir, Ava. Mason a cumprimentou calorosamente. Agradeço por ter aceitado. É um pedido incomum, mas posso usar o dinheiro extra. Sim, e parece ser um desafio interessante, respondeu Ava com sinceridade. Mason assentiu. Providenciei um personal shopper para ajudá-la a escolher uma roupa apropriada para o jantar. Vamos nos encontrar com ela esta tarde. Tudo bem, disse Ava, embora um leve receio atravessasse seu rosto. Além disso, vou te atualizar sobre a minha empresa e as pessoas que estarão no jantar, continuou Mason. Eduardo Mendoza é um investidor importante, e sua noiva Sofia também estará presente. São muito tradicionais e valorizam conexões pessoais. Ava ouviu atentamente, absorvendo cada informação. Entendi. Vou fazer o meu melhor para causar uma boa impressão. Tenho certeza que sim, disse Mason, oferecendo um sorriso tranquilizador. Naquela tarde, Mason e Ava se encontraram com a personal shopper, uma mulher chamada Lauren, em uma boutique sofisticada. Lauren os recebeu com um sorriso radiante e imediatamente começou a selecionar diversos vestidos e acessórios para Ava experimentar. Enquanto Ava provava vestido após vestido, Mason observava, oferecendo feedback e garantindo que ela se sentisse confortável. Eventualmente, escolheram um deslumbrante vestido de noite que realçava a beleza natural de Ava. Elegante, mas discreto, perfeito para o jantar formal. Você está incrível, disse Mason quando Ava saiu do provador vestindo o vestido escolhido. Ava corou levemente. Obrigada. Espero que seja bom o suficiente. É mais do que suficiente, assegurou Mason. Eles também escolheram sapatos, joias e uma clutch para completar o conjunto. Ao final da sessão de compras, Ava se sentia mais confiante para o jantar que se aproximava. Nos dias seguintes, Mason e Ava passaram mais tempo juntos, conhecendo-se melhor e preparando-se para o jantar. Mason a informou sobre a Axiom Innovations, seus principais projetos e as pessoas que ela conheceria. Ava, por sua vez, compartilhou trechos de sua vida, suas lutas e suas aspirações. Mason descobriu que Ava tinha um irmão mais novo que ela sustentava, trabalhando em múltiplos empregos para conseguir pagar as contas. Apesar das dificuldades, ela era determinada e engenhosa, qualidades que Mason admirava. Ele se viu abrindo-se para ela, compartilhando mais sobre seu próprio passado e sobre o desgosto amoroso que o havia levado a focar inteiramente em seu trabalho. Numa noite, enquanto revisavam detalhes para o jantar, Ava perguntou: Mason, por que você me escolheu?
Mason ficou pensativo. Honestamente, quando te vi na cafeteria lidando com tudo com tanta graça e confiança, soube imediatamente que você seria perfeita. Você tem uma habilidade natural de se conectar com as pessoas, e eu precisava de alguém que pudesse fazer isso. Ava sorriu, tocada pelas palavras dele. Obrigada por acreditar em mim. O dia do jantar chegou rapidamente. Mason e Ava se encontraram em seu apartamento, onde um stylist profissional aguardava para ajudar Ava com cabelo e maquiagem. Enquanto o stylist trabalhava, Mason caminhava pela sala de estar, revisando mentalmente os últimos detalhes. Quando Ava finalmente saiu, pronta para a noite, Mason ficou momentaneamente sem palavras. Ela estava deslumbrante, com o cabelo elegantemente arrumado e a maquiagem realçando seus traços marcantes. O vestido de gala que haviam escolhido encaixava-se perfeitamente. Você está incrível, disse Mason, lutando para encontrar as palavras certas. Ava sorriu nervosamente. Obrigada. Só espero não estragar tudo. Não vai, disse Mason com confiança. Você vai se sair muito bem. Eles saíram do apartamento e seguiram para o restaurante onde o jantar seria realizado. Durante o trajeto, Mason sentiu uma mistura de expectativa e ansiedade. Este jantar era crucial para sua empresa, e ele esperava que tudo corresse bem. O restaurante escolhido para o jantar com Eduardo Mendoza era um dos melhores de Nova York, conhecido por sua exclusividade e serviço impecável. Mason e Ava chegaram um pouco antes, querendo garantir que estivessem preparados antes da chegada de Eduardo e Sofia. O maître os conduziu a uma sala de jantar privada, elegantemente decorada, com iluminação suave e uma mesa lindamente posta. Enquanto esperavam, Mason podia sentir a tensão crescendo. Ava, percebendo sua ansiedade, estendeu a mão e tocou suavemente a dele. Relaxe, Mason. Tudo vai ficar bem, disse oferecendo um sorriso tranquilizador. Mason assentiu, grato pela presença calma dela. Você está certa. Vamos fazer desta uma noite para lembrar. Poucos minutos depois, Eduardo Mendoza e sua noiva, Sofia, chegaram. Eduardo era um homem alto e imponente, com um sorriso caloroso e um aperto de mão firme. Sofia, elegante e serena, os cumprimentou com simpatia. Mason, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse Eduardo, apertando a mão dele. O prazer é meu, Eduardo. Obrigado pela oportunidade, respondeu Mason. E esta deve ser sua encantadora acompanhante, disse voltando-se para Ava. Sim, esta é Ava Harper, apresentou Mason. Ava, este é Eduardo Mendoza e sua noiva Sofia. Prazer em conhecê-los, disse Ava, apertando suas mãos com graça. Igualmente, disse Sofia, sorrindo. Ouvi muito sobre a Axiom Innovations. É impressionante o que vocês conquistaram. Obrigado, Sofia. Estamos muito orgulhosos do nosso trabalho, respondeu Mason, sentindo-se um pouco mais à vontade. À medida que se acomodavam, a conversa fluiu com naturalidade. Eduardo demonstrava interesse genuíno pela Axiom Innovations e fazia perguntas perspicazes sobre os projetos e planos futuros da empresa. Mason, bem preparado, respondeu com confiança, detalhando os avanços mais recentes em IA e robótica. Ava, por sua vez, encantou Eduardo e Sofia com sua inteligência e sagacidade. Falava com conhecimento sobre diversos assuntos, desde tecnologia até literatura, compartilhando até algumas anedotas pessoais que fizeram todos rirem. Sua habilidade natural de se conectar com as pessoas brilhava, e Mason percebeu que Eduardo e Sofia estavam genuinamente impressionados. No meio do jantar, Eduardo recostou-se na cadeira, com um sorriso satisfeito no rosto. Eduardo disse: Mason, devo dizer que estou muito impressionado com você e com a Ava. É evidente que você tem uma visão sólida para sua empresa e que se cercou de pessoas notáveis.
Obrigado, Eduardo. Isso significa muito vindo de você, respondeu Mason, sentindo um alívio e uma sensação de realização. À medida que a noite avançava, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Eduardo e Sofia compartilharam histórias sobre a vida na Espanha e sua trajetória juntos. Sofia, percebendo a química natural entre Mason e Ava, não pôde deixar de perguntar: então, como vocês dois se conheceram? Mason e Ava trocaram um rápido olhar, a história ensaiada pronta para ser contada. Nos conhecemos em uma cafeteria, começou Ava sorrindo para Mason. Eu trabalhava lá, e Mason entrou um dia. Começamos a conversar, e o resto, como dizem, é história. Parece destino, disse Sofia, claramente encantada com a história. É maravilhoso ver uma conexão tão genuína. Eduardo assentiu em concordância. De fato, é raro encontrar esse tipo de conexão, especialmente em nosso ramo de trabalho. Quando a noite se aproximou do fim, Eduardo comunicou sua decisão. Mason, estou muito interessado em prosseguir com essa colaboração. Acredito que nossas empresas podem alcançar grandes conquistas juntas. O coração de Mason disparou. Fantástico, disse ele. Estou animado com as possibilidades. Eduardo se levantou, sinalizando o fim do jantar. Vamos discutir os detalhes nos próximos dias. Por enquanto, vamos aproveitar o restante da noite. Com as formalidades encerradas, a atmosfera relaxou ainda mais. Compartilharam mais algumas risadas e histórias antes de se despedirem. Ao saírem do restaurante, Eduardo puxou Mason de lado. Mason, você fez uma escolha sábia em sua parceira. Ava é extraordinária. Obrigado, Eduardo. Não poderia concordar mais, respondeu Mason sinceramente. No carro, a caminho do apartamento, Mason virou-se para Ava. Você foi incrível hoje à noite. Não acho que poderia ter conseguido sem você. Eva sorriu, com os olhos brilhando de orgulho. Foi um esforço em equipe, Mason. Fico feliz por ter ajudado. Enquanto dirigiam pela cidade, Mason percebeu que seus sentimentos por Eva haviam se aprofundado. O que havia começado como um acordo de negócios transformou-se em algo mais. Ele se sentia atraído por sua força, inteligência e calor humano. O futuro parecia subitamente mais promissor, não apenas para a Axiom Innovations, mas também para sua vida pessoal. O jantar bem-sucedido com Eduardo Mendoza foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, Mason e Ava continuaram a se encontrar, tanto no contexto do acordo quanto além dele. A fachada profissional começou a se misturar à realidade, à medida que sentimentos genuínos se desenvolviam entre eles. Mason e Ava se encontravam frequentemente para discutir a colaboração com Eduardo. Essas reuniões aconteciam geralmente no escritório de Mason, ou em cafés tranquilos, onde podiam trabalhar sem interrupções. Cada encontro revelava mais sobre suas personalidades e vidas. Numa noite, após uma reunião particularmente produtiva, Mason sugeriu que dessem uma caminhada pelo Central Park. Era uma noite quente de verão, e o parque estava vivo com atividade. Eles passearam pelas trilhas, apreciando a serenidade do ambiente. Obrigado por aceitar este acordo, disse Mason, quebrando o confortável silêncio. Sei que não era algo que você planejasse fazer. Ava sorriu. Tem sido uma experiência interessante e me deu a chance de conhecê-lo. Você não é tão intimidador quanto parecia à primeira vista. Mason riu. Fico feliz em ouvir isso. Eu também gostei de conhecê-la. Você trouxe algo à minha vida que eu não percebia que estava faltando. Enquanto caminhavam, Mason se abriu mais sobre seu passado, sua família e seus sonhos. Ava ouvia atentamente, compartilhando suas próprias histórias sobre crescer no Brooklyn, suas dificuldades e aspirações. As conversas fluíam naturalmente, e Mason percebeu o quanto valorizava sua perspectiva. Uma das coisas que aproximou Mason e Ava foi o amor compartilhado pelos livros. Mason, que sempre encontrava consolo na leitura,
Descobriu que Ava era uma aspirante a escritora. Ela escrevia contos em seu tempo livre e sonhava em um dia publicar um romance. Eu adoraria ler alguns dos seus textos, disse Mason, certa noite, enquanto estavam no apartamento rodeados pela extensa coleção de livros dele. Ava corou levemente. Não sei se está pronto para o público ainda, mas vou compartilhar com você algum dia. Eles passaram horas discutindo seus autores e gêneros favoritos e o impacto da literatura em suas vidas. Mason ficou fascinado pelas percepções de Ava e se sentiu inspirado pela paixão dela pela escrita. O relacionamento deles tomou um rumo significativo. Numa noite, Mason convidou Ava para um baile de gala organizado por uma renomada organização de tecnologia. Era um evento de grande destaque, e Mason queria Ava ao seu lado. Ava estava inicialmente hesitante. Tem certeza disso? Perguntou. Acompanhar você em um jantar de negócios é uma coisa, mas este é um evento importante. Tenho certeza, respondeu Mason. Quero que você esteja comigo. Além disso, você lidou com tudo até agora com graça e confiança. Isso não será diferente. Ava concordou, e passaram os dias seguintes se preparando para o gala. Mason providenciou um vestido de grife, acessórios combinando, e um stylist para ajudar Ava a se arrumar. Quando a noite do gala chegou, Eva estava deslumbrante com um vestido azul meia-noite que realçava sua beleza natural. O evento foi realizado em um grande salão de um dos hotéis mais luxuosos de Nova York. Quando Mason e Ava entraram no local, todos os olhares se voltaram para eles. Mason, geralmente reservado e distante em eventos assim, sentiu um orgulho e conforto ao ter Ava ao seu lado. Ao longo da noite, eles interagiram com outros convidados, engajando-se em conversas sobre tecnologia e inovação, e desfrutaram da culinária requintada. O charme e a inteligência de Ava brilhavam, cativando todos com quem falava. À medida que a noite avançava, Mason se sentia cada vez mais atraído por Ava. Durante uma dança lenta, finalmente expressou o que crescia em seu coração. Ava, isso começou como um acordo de negócios, mas se tornou muito mais para mim. Percebi que me importo profundamente com você. Você trouxe uma luz à minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Ava olhou para ele, os olhos cheios de emoção. Sinto o mesmo, Mason. Você me mostrou um mundo que eu nunca imaginei fazer parte e acreditou em mim mais do que qualquer outra pessoa jamais fez. Mason se inclinou e a beijou suavemente, selando os sentimentos não ditos. Foi um ponto de virada em seu relacionamento, transformando o acordo em algo real e profundo. Após o gala, o relacionamento de Mason e Ava floresceu. Eles passaram mais tempo juntos, não apenas como parceiros de negócios, mas como um casal. Mason apresentou Ava a seus amigos e colegas, e ela rapidamente se tornou uma presença querida em sua vida. Incentivada por Mason, Ava começou a levar sua escrita mais a sério. Com o apoio dele, dedicou mais tempo às suas histórias e até começou a enviar seus trabalhos para revistas literárias. O vínculo entre eles se fortaleceu a cada dia, baseado em respeito mútuo, admiração e afeto genuíno. Mason encontrou um equilíbrio entre sua carreira exigente e sua vida pessoal, graças à presença estabilizadora de Ava. À medida que o relacionamento se aprofundava, suas vidas se entrelaçavam cada vez mais. Eles enfrentavam juntos os desafios dos mundos profissional e pessoal, formando um laço tão forte quanto inesperado. Mason e Ava continuaram a apoiar um ao outro em suas respectivas atividades. O trabalho de Mason na Axiom Innovations continuava exigente, mas com Ava ao seu lado, ele encontrou nova inspiração e equilíbrio. Ava, incentivada pela crença inabalável de Mason em seu talento, dedicava mais tempo à escrita e começou a ver os frutos de seu esforço. As noites deles eram frequentemente passadas no apartamento de Mason, onde cozinhavam juntos,
discutiam sobre o dia e desfrutavam de momentos tranquilos de leitura. A presença de Ava trouxe calor e vitalidade ao espaço anteriormente estéril, transformando-o em um verdadeiro lar. Numa noite, enquanto preparavam o jantar, Ava mencionou algo que vinha pensando. Mason, tenho pensado em fazer um workshop de escrita. É um pouco caro, mas acho que realmente me ajudaria a melhorar minhas habilidades. Mason sorriu, satisfeito ao vê-la perseguindo sua paixão. Acho uma ideia maravilhosa. Não se preocupe com o custo. Considere como um investimento no seu futuro. Ava brilhou, os olhos cheios de gratidão. Obrigada, Mason. Seu apoio significa tudo para mim. À medida que o relacionamento florescia, Mason começou a pensar no futuro com mais seriedade. Ele percebeu que não conseguia imaginar sua vida sem Ava. Ela havia se tornado sua confidente, sua parceira e o amor de sua vida. Decidido a oficializar o relacionamento, Mason começou a planejar um pedido de casamento. Queria que o momento fosse perfeito, algo que refletisse o vínculo único e os interesses compartilhados do casal. Após muita reflexão, decidiu propor durante um jantar privado em seu restaurante favorito, que possuía uma atmosfera acolhedora e uma vista deslumbrante do skyline da cidade. Na noite do pedido, Mason estava incomumente nervoso. Ele havia reservado uma mesa no terraço do restaurante, decorada com flores e velas. À medida que se sentaram, as luzes da cidade cintilando ao redor deles, Mason segurou a mão de Ava. Ava, estes últimos meses com você foram os mais felizes da minha vida. Você trouxe alegria e significado ao meu mundo de maneiras que eu nunca esperava. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Os olhos de Ava se encheram de emoção enquanto ouvia. Mason respirou fundo e continuou. Não consigo imaginar meu futuro sem você. Você quer se casar comigo? Ele abriu uma pequena caixinha de veludo, revelando um belo anel de noivado. Ava ofegou, levando a mão à boca, chocada. Sim, Mason, sim, eu aceito, exclamou com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Mason deslizou o anel em seu dedo e a beijou, selando o compromisso entre eles. Os outros clientes do terraço aplaudiram, enquanto o casal se deliciava com a felicidade compartilhada. O casamento foi uma cerimônia pequena e íntima, realizada em um lindo jardim, cercado por amigos próximos e familiares. Eva usava um vestido simples, porém elegante, e Mason estava impecável em um terno sob medida. A cerimônia foi sincera e emocionante, com votos que refletiam o profundo amor e respeito que sentiam um pelo outro. Após o casamento, Mason e Ava partiram em uma lua de mel, que celebrava seu amor compartilhado pela literatura e pelas viagens. Visitaram locais literários icônicos ao redor do mundo, incluindo as casas de escritores famosos e os cenários de seus romances preferidos. Desde as colinas ondulantes da zona rural inglesa, onde Jane Austen viveu, até as agitadas ruas de Paris que inspiraram Hemingway, a viagem foi uma celebração de sua paixão compartilhada. A viagem os aproximou ainda mais, explorando novos lugares e criando memórias que durariam uma vida inteira. Ao retornarem a Nova York, Mason e Ava se estabeleceram em sua vida como casal. Mason continuou liderando a Axiom Innovations, com vigor renovado, seu bem-estar pessoal refletindo em seu sucesso profissional. O investimento de Eduardo Mendoza impulsionou a empresa a novos patamares, e os projetos inovadores de Mason receberam reconhecimento internacional. Ava, agora senhora, Aldridge, prosperou em sua carreira de escritora. Com o incentivo de Mason, publicou seu primeiro livro, uma coletânea de contos que recebeu aclamação crítica. Ela dedicou o livro a Mason, reconhecendo seu apoio inabalável e o impacto profundo que teve em sua vida. As noites do casal eram frequentemente passadas juntos no penthouse, lendo, escrevendo e desfrutando da companhia um do outro. Eles encontraram um equilíbrio entre suas ambições profissionais e a vida pessoal, criando uma parceria harmoniosa e gratificante.
Mason e Ava Aldridge construíram uma vida repleta de amor e apoio mútuo. A jornada deles, de um acordo de negócios a uma parceria profunda, transformou o penthouse anteriormente solitário de Mason em um lar caloroso e vibrante. A Axiom Innovations prosperou, com Mason equilibrando avanços tecnológicos de ponta e responsabilidade ética, enquanto Ava florescia como autora publicada. A família cresceu com a chegada da filha Lily, trazendo ainda mais alegria e propósito para suas vidas. Mason, antes focado apenas na carreira, abraçou a paternidade com paixão renovada, valorizando cada momento com Lily. Ava continuou a escrever, equilibrando suas atividades criativas com as alegrias da maternidade. Juntos, Mason e Ava criaram uma vida harmoniosa, combinando sucesso profissional com realização pessoal. Sua história de amor, enraizada em começos inesperados, tornou-se um testemunho do poder transformador da conexão genuína e do apoio incondicional.